Meu Pai, toda honra, meu Deus, toda glória, adoro o Teu nome, ó Deus. Eu exalto o Teu nome, ó Pai, de todo o meu coração. Eu exalto o Teu nome, ó Pai, de toda a minha alma, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, nos ajudar, meu Pai, nesta noite. Que o Senhor venha nos socorrer, ó Pai, nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha nos levantar, meu Pai, com o Teu poder glorioso. Que o Senhor venha, ó Deus, manifestar a Tua graça, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus querido, ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso. Olha aí, Senhor, do alto dos céus, o nosso clamor. Olha aí, meu Deus, do alto dos céus, ó Deus, a nossa oração nesta noite. Tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia da nossa vida, meu Pai. Oh, meu Deus, somos tão fracos. Oh, meu Deus, somos tão fracos, oh Deus, tão sabe, Pai, não tem como explicar, meu Deus, a nossa fragilidade. Somos tão fracos, meu Deus. Se não for a Tua misericórdia, nós estamos perdidos, ó Deus. Oh, meu Deus, levanta homens de oração neste ministério. Levanta mulheres de oração neste ministério, ó Deus. Pessoas que venham vigiar e orar verdadeiramente. Pessoas que venham a Tua vida, meu Pai, revelada pelo Teu Espírito, comandada pelo Teu Espírito, ó Deus. Pessoas que tenham a vida, Senhor, conforme, ó Deus, o Teus ensinamentos. Meu Deus e meu Pai, pessoas que venham calejar o joelho na oração, meu Pai. Oh, meu Deus e meu Pai, o povo não quer orar mais, ó Deus. Meu Deus, como é outrora, meu Pai. Agora, meu Deus, as irmãs, ó Deus, tinham o joelho calejado. Agora os irmãos tinham o joelho calejado. Tinha, meu Pai, a testa, meu Pai, com calo. Dava calo no joelho, meu Pai, na testa, também no cotovelo. Meu Pai, eu sei que eles se lançavam no pó diante do Senhor, mas hoje não ora mais, meu Pai. Hoje não aguenta mais oração, meu Pai. Oh, meu Deus e meu Pai, não aguenta mais uma hora de oração, muito menos, ó Deus, 2 horas de oração, meu Pai. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, levanta, meu Pai. Meu Deus de Deus, da última hora, levanta o ministério de Daniel Gano, que é ministério de oração, meu Pai. Levanta o ministério de Daniel Gano, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Levanta, meu Pai. Deita na maçuiana na baia. Olha na maçuiana na baia. Levanta, Senhor, todo o ministério, ó Deus querido, Senhor, no nosso meio. Levanta, meu Pai. Ajuda esta igreja a ter uma vida de comunhão com o Senhor. Ajuda, meu Pai, esta pessoa a ter uma comunhão, meu Pai, com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Porque diz a Tua palavra, meu Pai, em todas as coisas, ó Deus, elas são possíveis ao que crê. A Tua palavra diz, ó Deus, que nós cremos, nós veremos a Tua glória, meu Pai, a glória do unigênito Filho de Deus. Se nós, ó Pai, buscarmos o Senhor, nós acharemos, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, toma esse tempo desta família na Tua mão. Toma, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, orando a Pai, toma nas Tuas mãos essa pessoa que está presa no vício. Essa pessoa que está presa, Pai, nas drogas, no vício das drogas, da bebida, Senhor. Essa pessoa que está presa, meu Pai, nos laços do diabo, no laço
sangue, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Tem misericórdia de nós, 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 Senhor. Tem misericórdia da igreja do Senhor sobre esta terra. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dessa cristandade de hoje, meu Pai, que não tem mais comunhão com o Senhor, que não busca mais o batismo do Espírito Santo. Meu Deus, essa geração que não preocupa mais com o Espírito Santo, que não preocupa mais com os dons espirituais. Essa geração, meu Pai, que não paga preço, ó Deus, para o Senhor batizar, que não paga preço para o Senhor dar os dons, que não paga o preço para o Senhor, meu Pai, salvar as almas. Meu Deus e meu Pai, essa geração quer ficar na área do sossego, quer ficar no conforto. Meu Deus, não quer sair, meu Pai, do conforto, do sossego. Ai, que conveniências. Ai, que conveniências. Ai, que conveniências, subconveniências. Ora, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Ai, meu Deus e meu Pai, quando as pessoas estão dispersas, meu Pai, estão despercebidas, Senhor, estão despercebidas, meu Pai, não preocupa mais, meu Deus, com a salvação, não preocupa mais, ó Deus, orianda na baia, oricanda na baia, não preocupa mais, meu Deus, com a santificação, porque diz a tua palavra, Senhor, aleluia, glória a Deus do céu. A tua palavra diz, ó Pai, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz que tem a paz com todos. Meu Deus, e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ajuda-nos a santificar a nossa vida. Ajuda-nos a santificar a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a santificar a nossa vida. Ajuda-nos a santificar a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Ajuda-nos a santificarmos diante do Senhor, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma vida de santidade, a ter uma vida, Senhor, regrada pelo Teu Espírito, a ter uma vida dominada pelo Teu Espírito. Meu Deus, que para que, ó Deus, no que fizermos, ó Pai, seja para a Tua glória. Ai, me couva na manada súbia. Glória seja dada ao Teu nome, meu Deus. Toda honra, meu Pai, toda glória, Senhor, seja dada ao Teu nome, meu Pai. Toda adoração, meu Pai, seja dada ao Teu nome, meu Pai. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Ajuda a Tua igreja, meu Pai. Ajuda o Teu povo a buscar o Senhor, meu Pai. Meu Deus do céu, ajuda-nos, ó Deus,
gancho diante dos teus olhos, seja para a glória do teu nome. Toma cada cante que fosse entoado, seja para a glória do teu nome. Meu Pai, tudo que não provém do Senhor, tudo que não é para o Senhor, nós repreendemos agora, na autoridade do sangue de Jesus. Meu Deus, que tudo que aconteça aqui, Senhor, seja para a glória do teu nome, seja para o louvor do teu nome, seja para a exaltação do teu santo nome, meu Deus. Tudo, ó Deus, que acontecer, meu Pai, seja com o teu louvor, seja em palavra, seja em atos, ações, seja em pensamento, meu Deus e meu Pai, ao mover do nosso corpo, ao mover das nossas mãos, nossos braços, nossas pernas, enfim, cada membro do nosso corpo, venha adorar o Senhor, venha exaltar o Senhor. Que tudo seja para a tua glória, meu Pai. Que tudo seja para a tua adoração, meu Pai. Ai, que fofa na súbia, seja para a tua adoração, meu Pai. Ó meu Deus e meu Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, nos ajuda a entregar o melhor para o Senhor. Nos ajuda a entregar o melhor, meu Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Ó meu Deus e meu Pai, nós oramos, ó Deus, em prol, meu Deus, das autoridades, meu Pai, as autoridades civis, as autoridades militares, as autoridades governamentais, estadual, municipal, local, todas as autoridades que regem, ó Pai, de autoridade, ó Senhor, sobre esta terra, porque a tua palavra diz, ó Deus, que as autoridades foram constituídas, Senhor, para poder, meu Pai, castigar os malfeitores, e não, ó Pai, os aqueles que não fazem o mal. Mas Deus diz a tua palavra, Deus, que estejamos injustiçados por causa da verdade, Senhor. Nós precisamos regozijar nisso, Senhor. Ai, declara na súbia, toma as autoridades dos teus olhos, toma, meu Pai, diante dos teus olhos, ó Pai querido, meu Deus querido, ó Pai amado, os hospitais das tuas mãos, esse hospital de urgência, de emergência, meu Deus, esse pronto atendimento, toma esse enfermeiro, essa enfermeira, esse médico, meu Deus, esse profissional da área da saúde, toma na tua mão, meu Pai, toma na tua mão, meu Deus, toma os familiares deles nas tuas mãos, dá livramento, dá vitória, ajuda, meu Pai, os profissionais da área de saúde, ajuda os profissionais da área de segurança, ajuda, meu Pai, para a glória do teu nome, meu Pai, ajuda, Senhor, meu Deus querido, as famílias, Senhor, esta família que tem sido apresentada, esta família que nós estamos apresentando ao Senhor, ó meu Deus e meu Pai, toma as crianças na tua mão, meu Pai, toma as crianças diante dos teus olhos, ó Pai, porque bem sabemos, ó Pai, que grande tem sido a fúria do diabo contra as crianças, meu Pai, como tem sido a fúria do diabo, Pai,
Toma, Pai, Deus, nas tuas mãos. Toma, meu Pai, meu Deus, a primeira, a segunda idade, a terceira idade nas tuas mãos. Este ancião, esta anciã, meu Deus, esse Senhor, esta Senhora, meu Deus, toma na tua mão, meu Pai, da vitória, do livramento, Senhor, para a glória do teu nome. Oh, glórias a Deus, aleluia. Oh, glórias a Deus, aleluia. Oh, glórias a Deus, aleluia. Ai, 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 oh, meu Deus e meu Pai, quando jovens estão entrando, Pai, no mundo errado, meu Pai, o mundo sem volta, o mundo, ó Deus, cruel, meu Deus, que não poupa ninguém, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, nós orando em favor dessas pessoas. Meu Deus querido, meu Deus poderoso, ó, Mandarabacépia, ai, Mandarabacharamaia, toma na tua mão, meu Senhor, toma na tua mão, meu Senhor, faça resplandecer a tua glória, faça resplandecer a tua glória, Senhor, faça resplandecer a tua glória, chamada súbia, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu creio, Deus, no poder da oração, eu creio, Pai, no poder da tua palavra. Traz em nosso meio um despertamento, traz em nosso meio um despertamento espiritual. Meu Deus, traz conversão em nosso meio, que almas venham render a teus pés, ó Deus, verdadeiramente, ó Pai. Levanta o caído, na força alcançada, meu Deus e meu Senhor, é no nome de Jesus, ó Pai. Faz resplandecer a tua glória linda, Senhor. Faz resplandecer a tua glória em nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Faz notória a tua presença em nosso meio, ó Pai. Pelo poder da oração, Senhor. Oh, glórias a Deus, aleluia. 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 Oh, meu Deus e meu Pai, quantas pessoas têm se esfriado, Pai, nesse momento tão difícil, ó Deus. Meu Pai, a situação, meu Pai, que não somente o Brasil, mas o mundo inteiro tem vivido, ó Pai. Meu Deus e Senhor, meu Deus, esse tempo difícil, esse tempo, ó Pai, da pandemia, esse tempo, ó Pai, agora a situação não tem sido fácil, ó Deus, mas, ó Pai, o Senhor é a nossa porta de escape, nós escondemos no Senhor, como diz o salmista, aleluia, aleluia, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu baluarte, glória a Deus. Quando eu oro também o Salmo 121, Senhor, agora o salmista diz que orei para os montes, de onde me virá o socorro. Meu Deus, eu estou olhando para os montes, para o Senhor. Meu Deus, eu oro para o Senhor, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro, ele vem do Senhor. Meu Deus, a minha confiança é no Senhor. A minha confiança está no Senhor. Meu Deus e meu Senhor, como também diz salmista, Senhor, Deus, que muitos confiam em carros e cavalos,
Oh, Yahvé, Javé, Todo-Poderoso, oh, Roshô, Hamashia, oh, glórias a Deus, aleluia. Ah, Senhor, eu não sei como convém pedir, Senhor, eu não sei como convém orar, mas diz a tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo é Ele que intercede por nós, por gemidos inexprimível. É o Senhor Espírito Santo, é que intercede em nosso favor. Aleluia! É o Senhor Espírito Santo, é que intercede em nosso favor. É o Senhor Espírito Santo, é que intercede em nosso favor, porque nós não sabemos como convém pedir, nós não sabemos como convém orar. Meu Deus, calamassuri, calabalaia, oh, glórias a Deus, aleluia, Senhor. Meu Deus e meu Senhor, este é um culto de adoração ao teu nome, é um culto de oração, é um culto de clamor, é um culto denominado por a família, meu Pai. Quantas famílias têm sido destruídas, meu Pai? Quantos casamentos têm sido destruídos, Pai? Eu repreendo este demônio de divórcio, eu repreendo este espírito de separação, eu repreendo este espírito maldito. Sai desta casa agora, sai desta família agora. Esse espírito homossexualismo, lesbianismo, esse espírito vício, esta obra de macularia, de feitiçaria, esta obra do engano, em nome de Jesus, sai daí agora. Esse espírito de distração, que deixa esta pessoa ficar distraída dentro da igreja, esse espírito de distração, que não deixa esta pessoa ter comunhão, meu Pai. Queima ele, Jesus, queima ele. Queima ele, Jesus, queima ele, Jesus, queima ele. Queima ele, Jesus, queima ele, Jesus, queima esse demônio, Senhor da distração. Queima esse demônio, Deus. Orienta na baia, orienta na maçuri, canta na baia. Queima, Jesus, queima, Jesus, queima. Queima, Jesus, queima, Jesus, todo espírito de perturbação. Queima, Jesus, queima toda cegueira, toda estudeza espiritual, Senhor. Queima, Jesus, queima esse demônio que entra no ouvido desta pessoa, para não ouvir a tua palavra, porque diz a mesma, Senhor, que a fé veio e ela veio para ouvir a tua palavra. A fé veio, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja. Já não foi tempo para anemia espiritual, meu Deus e meu Senhor. Desperta a tua igreja em oração, com clamor, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Toma a tua igreja esfriada, meu Pai. Toma a igreja tem esfriado, meu Deus. Tem misericórdia. Nos ajuda a voltar ao Pentecostes. Nos ajuda a voltar à igreja viva, Senhor. Nos ajuda a viver, meu Pai. Voltar, meu Pai, à igreja avivada. Aonde cantamos, ó Deus, a unção, meu Pai, meu Deus, se manifestado. Aonde oramos, ó Pai, e sentimos a tua presença gloriosa. Aonde, ó Pai, almas, meu Deus, eram tocadas, Senhor, através da mensagem cantada.
ser, meu Pai, transformado, Senhor, pelo Teu Espírito. Ó meu Deus e meu Pai, aqueles frutos, ó Deus, que a pessoa entrava e ela não saía da mesma forma, porque ela era tocada pelo Teu Espírito. Podia ser Teu macumbeiro, e quando o macumbeiro passava em frente à igreja, ele sentia algo diferente, ele sentia a presença diferente, que meu Deus podia ele ou ela, Senhor. Mas hoje o Pai muitas vezes macumbeiro entra na igreja, ele entra na macumbeiro e sai na macumbeiro. Meu Deus do céu, tem misericórdia, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia da nossa vida, Senhor, tem misericórdia, meu Pai, vai tirando essa menina da igreja, Deus vai tirando, Pai, essa fraqueza da igreja, vai tirando, Pai, em nome de Jesus. Ajuda nós começarmos a orar e não querer parar mais, meu Pai. Como diz a Tua palavra, quando entrar na presença do Senhor, não te apresse de sair. Oh, meu Deus, cadê, meu Pai, as línguas estranhas? Cadê, meu Pai, a manifestação do Teu poder no meio da Tua igreja? Oh, meu Deus, tem misericórdia. Oh, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Pede a santidade, Pai, da Tua igreja. Está difícil, meu Pai. Está difícil, ó Deus. Meu Deus, precisamos sentir a Tua presença. E para isso, ó Pai, precisamos rasgar diante do Senhor. E para isso, ó Deus, precisamos entregar totalmente diante do Senhor. Orienta la basurienta la baia, orienta la basurienta la baia, orienta la basurienta la baia, orienta la basurienta la baia. Cante de que ouves, cante de que obedece para nós. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem misericórdia. Não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Esta pessoa não pode sair daqui da mesma forma que ele entrou, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Manifesta o Teu poder neste lugar. Oh, Espírito Santo, quero libertar neste lugar. Quebranta o coração, quebranta o coração, Espírito Santo, neste lugar. Traz um quebrantamento nesta hora, Espírito Santo. Começa por mim, Senhor, quebrantando o meu coração. Começa por mim, Senhor, me modelando segundo o Teu propósito, porque estamos tão distantes do Senhor, estamos tão distantes, ó Pai, da realidade espiritual, estamos tão distantes, meu Pai. Tem misericórdia, começa a revelar o oculto, revela o escondido, revela a estratégia,
Revela, Senhor, Deus profundo, Pai. Estou aqui, Pai. Faz do teu céu segundo a tua vontade. Faça do teu céu segundo o teu querer. Mas uma coisa eu peço ao Senhor: nos enche do teu Espírito, nos enche da tua presença, nos enche da tua graça, meu Pai. Nos enche da tua graça, da tua presença, Pai. Nos enche do teu Espírito, nos enche do teu Espírito, ó Deus. Nos enche, nós precisamos transbordar, meu Pai, no teu Espírito, ó Deus. Que o Senhor venha confirmar a vitória, que o Senhor venha confirmar a graça neste lugar. Que o Senhor venha confirmar a tua presença neste lugar, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, manifestar a tua graça neste lugar. Não deixe nós sair daqui do mesmo jeito, Pai. Não deixe nós sair daqui da mesma forma, Pai. Precisamos da tua presença. Precisamos, ó Pai, da tua graça, meu Pai, da tua misericórdia. Meu Deus, que o Senhor venha compactar a nossa vida. Que o Senhor venha compactar esta igreja, meu Pai. Que cada pessoa que entrou, que vou entrar neste lugar, venha ser alcançado pelo teu poder, venha ser alcançado pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor alcança a nossa vida, que o Senhor alcança cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Louvado seja o santo de Jesus, glorificado e exaltado é seu santo nome, meu Pai. Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus santo, Deus de honra, de glória, Deus de poder, Deus de louvor. Santo, santo, santo é seu nome. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo de Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o seu santo nome, Pai. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome santo de Jesus, aleluia, Deus. Santo é seu nome, Pai. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes 8, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Santo é seu nome, Pai. Aleluia, Deus. Eclesiastes 8. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorificado é o nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eclesiastes 8. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor seja dado ao nome santo de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Eclesiastes 8, versículo 2. Para a honra e glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará mal nenhum, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus fala que Deus deixou os mandamentos para que fossem cumpridos. Amém? Glória a Deus. Deus, na palavra de Deus, fala que nós amarmos ao nosso próximo, mesmo com todos os defeitos dos irmãos, nós devemos amar o nosso próximo, que é o mandamento de Deus.
Assim como Deus nos amou, Ele pede para que nós amemos o nosso próximo. Amém? Porque tudo que Ele tem, a promessa que Ele tem para nós, Ele vai cumprir. Mas Ele requer que as pessoas também, que nós, seres humanos, façamos a vontade dEle. E a vontade dEle é amar uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Vamos louvar para a honra e glória de Jesus. 243. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome santo de Jesus. Aleluia, Deus. 243. Nós abrimos este mundo.
te baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santidade.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o 509 da harpa, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. 509. Glória a Deus. Aleluia. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia unidos. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia. Vamos com a areia do mar, Deus nos servirá, todo salvo será. Sim, vamos com a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará. Se salvarem com gozo profundo, nobre e gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, Deus nos sentirá, todo salvo será. Sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, Deus nos sentirá, todo salvo será. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrar aos seus pés adorarmos, ó, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, Deus nos sentirá, todo salvo será. Sim, tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, Deus nos sentirá, todo salvo será. Sim, tantos como a areia da praia.
capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 22, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Exaltado seja Deus. Tira essa capa de ovelha, bota a capa de lobo. A igreja é santa e o pastor não é bobo. Tira sua capa de ovelha, bota sua capa de lobo. A igreja é santa e o pastor não é bobo. Deixa uma capa de ovelhas. Na verdade é lobo, né? Quem encontrou o livro de Mateus capítulo 14, versículo 22, em nome de Jesus? Vamos meditar nesta palavra nesta noite? O Espírito Santo tem algo para falar no nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mateus 14, versículo 22, para a nossa meditação nesta noite, em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem uma palavra no nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Podemos ler? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular, e ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, a tradução para o nosso estágio, atingindo pelas ondas, porque o vento era o quê? O vento era o quê? Contrário. E na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se. Eu tradução vai dizer pasmaram, dizendo: é um fantasma. E gritaram de quê? Medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, não temas, eu sou eu. Não tenhas medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-me e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então você estava no barco, adorado, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Amém? Não pelo nosso merecimento, mas pela tua graça, pela tua bondade. Pai, eu quero pedir ao Senhor, o Senhor nos ajuda, meu Pai, entender o que o Senhor quer falar comigo, o Senhor quer falar com este homem, com esta mulher, criança, jovem, enfim, com esta pessoa que está aqui nesta noite. Senhor, atendendo a quem está do lado de fora, meu Pai, que porventura estiver ouvindo, não chega até nós. A voz é minha, mas a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Eu sei que a minha força, Pai, ela não pode mudar nada a não ser pela tua palavra.
Então eu quero pedir ao Senhor encarecidamente, Pai. Meu Deus, eu imploro o Senhor, meu Pai, invoco o Senhor, pedindo ao Senhor, meu Deus, que o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus, o mesmo Espírito que foi sobre os apóstolos, sobre os profetas, porque diz a tua palavra que os profetas, aleluia, quando eles tinham missão para fazer, o Espírito Santo forçava sobre eles, e eles iam e faziam o que o Senhor queria, na hora que o Senhor queria, do jeito que o Senhor queria. Senhor, eu quero pedir ao Senhor da mesma forma, não somente forçar sobre mim, mas eu sei que o teu Espírito está sobre a minha vida, e esse mesmo Espírito, a mão do Senhor disse: recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis minhas testemunhas, dando a Judéia e em Cafarnaum, até os confins da terra. E nós pedimos ao Senhor agora, Espírito Santo. Espírito Santo, esta noite, culto é do Senhor. Este culto é para o Senhor. Este culto, aleluia, não é para outro, não é para outra coisa, a não ser para o Senhor. Nós não entramos aqui, Espírito Santo, simplesmente, Espírito Santo, porque nós vimos pessoas aqui dentro, queríamos pessoas aqui dentro. Não, Senhor, nós estamos aqui porque há uma necessidade dentro de nós. Há uma necessidade, Pai, dentro de nós clamando ao Senhor. Há uma necessidade dentro de nós clamando ao Senhor. Ah, meu Deus, como os caras na chega. Ah, papai, querido Jeová, oh, grande Yahvé, oh, grande Senhor Machia, oh, Santo de Israel, Todo-Poderoso, ponte de água viva, derrama esta água sobre nós, porque o Senhor disse que se nós bebemos a água, o Senhor tem para dar, nós queremos sede, Senhor, e o Senhor também, Senhor, é o pão, meu Deus, que vem do céu, nós comemos este pão, vamos saciar nossa fome, meu Deus, não fome, meu Pai, de alimento sólido, mas sim, meu Pai, do Senhor, nós precisamos, Senhor, que o teu Espírito venha mover este lugar, venha mover a nossa vida, venha mover este entendimento, venha mover este coração, venha mover, Espírito Santo, venha nos quatro cantos e enche este lugar, venha nos quatro cantos e enche este lugar da tua glória, enche este lugar da tua presença, Pai, como foi Salomão edificou o seu templo, e diz a tua palavra, que quando eles oravam, o Senhor encheu aquela casa da tua glória, que aquele que estava lá de fora não conseguia entrar, e aquele que estava lá de dentro não conseguia sair. Faça isso hoje. A glória do teu nome, Pai. Oh, Espírito, faz a tua vontade. Em nome de Jesus. Aleluia, senta a glória de Deus. Aleluia, baixada. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Deus lindo. Aleluia. Que darei ao Senhor, porque tudo já é do Senhor. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus ao nosso coração nesta noite, a qual o Espírito Santo quer falar a nós nesta noite. Aleluia. E o tema que eu quero estar compartilhando no teu coração, no nosso coração nesta noite. O que te fez naufragar na fé? O que tem feito muita gente naufragar na fé? Nós vamos ver, meus irmãos, dentro desta palavra que o Espírito Santo nos fala aqui. Nós vemos aqui e Jesus, ele, logo após ele saciar ou multiplicar os pães e os peixes, Jesus multiplica os pães, Jesus multiplica os peixes,